Título deste vídeo: Inteligência Espiritual, primeira parte. Olá pessoal. Meu nome é Carlos. 6 anos antes de eu nascer, meu pai tinha 20 anos e estava trabalhando no Rio de Janeiro. No dia 16 de julho de 1950, foi realizada a final da Copa do Mundo de Futebol, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Entre os 200 mil torcedores, estava o meu pai, que viu o Brasil perder para o Uruguai, pelo placar de 2-1. Meu pai ficou muito triste pela perda do futebol brasileiro, e juntamente todos os brasileiros ficaram tristes e decepcionados. Meu pai gostava muito de se divertir, e, por isso, quando ele estava trabalhando na Coca-Cola no dia de carnaval, deixou o serviço e caiu na gandaia da festança. Por isso, a empresa demitiu ele. Por esta razão, ele voltou para a casa de sua família, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Foi neste tempo que meu pai começou a namorar minha mãe, mas na cidade de Natal, ele não conseguiu emprego. Depois que eu nasci, meu pai conseguiu um emprego na cidade do Recife, estado de Pernambuco. Por isso, ele deixou a minha mãe e eu ainda bebê, na cidade de Natal. Depois meu pai alugou uma casa no bairro de Afogados e veio buscar minha mãe e eu. Apesar de estar casado com a minha mãe e terem nascido 3 filhos desta união, meu pai gostava de beber bebida alcoólica. Mesmo eu tendo apenas 4 anos de idade, eu me lembro perfeitamente de ver meu pai vomitando no banheiro. Nesta época, precisamente no ano de 1960, eu fiquei muito doente com febre muito alta, e meus pais ficaram muito preocupados, mas minha tia Jenda, que estava conosco naqueles dias, pediu para a inteligência espiritual, que é Deus, para que eu fosse curado, e com efeito, a febre baixou e eu voltei ao normal. Por causa desta situação adversa, meus pais passaram a crer na inteligência espiritual e entregaram suas vidas ao Criador ultra inteligente, e passaram a fazer parte da Igreja Assembleia de Deus. Entre os anos de 1963 e 1964, a minha família era composta de 4 irmãos. Nesta época nós morávamos no bairro de Areias, mas minha mãe foi resolver um problema e nos levou para o bairro de Afogados. Depois fomos para a estação de trem, com a finalidade de chegar à cidade do Recife, e quando o trem chegou eu subi no vagão e minha mãe estava subindo com os meus 3 irmãos menores. Porém, uma senhora magra pediu a minha mãe para ajudar a subir com o meu irmão menor. Eu já tinha subido no vagão, minha mãe veio logo atrás com minhas 2 irmãs que estava no braço dela e a senhora estava subindo por último com o meu irmão menor. Porém, ela, em vez de pisar no degrau do vagão, escorregou e foi para debaixo do trem juntamente com meu irmão menor. Foi neste momento que minha mãe nos deixou dentro do vagão e correu depressa para debaixo do trem e pegou o meu irmão menor e subiu com ele são e salvo, e em seguida, o trem deu partida. Eu me lembro que a senhora escapou também das ferragens que estava debaixo do vagão, e estava toda ferida e arranhada já dentro do trem. Com certeza, o grande livramento daquelas 2 mortes foi obra da inteligência espiritual, que é Deus. No ano de 1966, quando eu tinha 10 anos, meu pai viajou com a família para a cidade de Natal, para a casa de minha avó, e lá ficamos alguns dias. Certo dia, na parte da tarde, um boi raivoso se soltou do matadouro que ficava perto da casa de minha avó, e muitos jovens e adultos se aproveitaram da ocasião, e corriam na frente do boi, e o boi corria atrás deles, até que os funcionários do matadouro pegaram o boi. Eu observei todo o evento pela janela da casa de minha avó. Era a primeira vez que tinha visto aquela cena inusitada, porém, produziu em mim um medo profundo dos bois. Depois de passada aquela cena,
meu pai resolveu aproveitar as férias dele com a família, e fomos conhecer a Ponte de Igapó. Depois que passamos a Ponte de Igapó, fomos para uma elevação que parecia uma montanha, mas eu vi um boi que andava pastando naquela elevação e fiquei tão apavorado que corri sem destino e separei-me de meus irmãos e de meu pai, mas não fui muito longe, porque estava diante de mim um grande abismo e eu não pude mais correr. Eu olhei para baixo e vi os veículos bem pequenos passando pela pista. Os meus irmãos estavam gritando para que eu voltasse, mas eu não os ouvia. Então eu olhei para trás e eles estavam me chamando com um aceno das mãos, e eu olhei para frente de novo, e fiquei paralisado diante da altura em que estava. De repente algo me fez voltar para onde meu pai e meus irmãos estavam, e eu fui bem devagar, e eu não vi mais o boi. Tenho convicção de que foi a inteligência espiritual que me salvou da morte iminente. A inteligência espiritual é Deus e Deus é a inteligência espiritual. Para a vossa meditação final, transcrevo o livro de Provérbios, capítulo 2, e versículos 11, que diz: O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Se você gostou deste vídeo que tem por título Inteligência Espiritual Primeira Parte, então deixe o seu like de gostei, para ajudar o canal a crescer. Interaja conosco, deixando o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Por favor, compartilhe o canal da Inteligência Espiritual com seus amigos e amigas. Que Deus abençoe a cada internauta que assistiu a este vídeo. Que Deus abençoe o Brasil. Amém. Amém. Amém.